Uma saga com muitos capítulos nos últimos 14 anos. Uma saga envolvendo um dos maiores vazamentos de documentos oficiais da história americana. Uma saga de um ativista que foi acusado em diversos países, que foi preso, foi fugitivo, foi asilado. Uma saga que pode ter chegado ao fim. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 25 de junho de 2024, dia da audiência de julgamento de Julian Assange nas Ilhas Marianas do Norte, um arquipélago no Oceano Pacífico onde funciona um tribunal americano. A audiência veio depois do ativista australiano chegar a um acordo com a justiça para se declarar culpado por conspiração por causa da obtenção e divulgação de informações sigilosas de segurança nacional dos Estados Unidos. Na segunda-feira, o Assange deixou a prisão de segurança máxima de Belmarsh, no Reino Unido, onde estava detido desde 2019. Daí ele viajou em direção à remota ilha após concordar em se declarar culpado em troca da liberação. Nos termos do acordo, os procuradores do Departamento de Justiça dos Estados Unidos vão pedir uma pena de 62 meses, o que equivale a cerca de 5 anos, que ele já cumpriu na prisão londrina. Ou seja, quando o processo terminar, o Assange vai ficar livre. Ele deve voltar para a Austrália, país onde nasceu. O acordo encerra um impasse com os Estados Unidos que já dura anos. O fundador e líder do site Wikileaks foi pivô de um mega vazamento de documentos oficiais americanos em 2010. Ele publicou um lote de aproximadamente 250 mil arquivos do governo. Cerca de 10% do material era considerado de alto grau de sigilo. Os documentos tinham sido obtidos pela militar Chelsea Manning, então analista de inteligência do exército americano. Esses documentos incluíam telegramas de representações diplomáticas dos Estados Unidos sobre assuntos sensíveis do Oriente Médio. As publicações também continham um vídeo de um helicóptero Apache americano que contradizia a explicação do Pentágono sobre um ataque que deixou vítimas civis no Iraque, incluindo 2 jornalistas da agência Reuters em 2007. Muitos documentos revelaram ainda opiniões de diplomatas americanos sobre governantes de outros países. Uma mensagem do embaixador americano na Líbia, por exemplo, citava uma suposta relação entre o então líder Muammar Gaddafi e a sua enfermeira ucraniana, Galina Kolonitska, descrita como uma loira voluptuosa. Só em 2019, o governo americano decidiu acusar o australiano pelas publicações. O Assange foi acusado de espionagem e de conspiração para obter documentos oficiais secretos invadindo computadores governamentais. Eram 18 acusações nos Estados Unidos, quase todas ligadas à lei de espionagem. No processo, a Procuradoria-Geral americana cita detalhadamente os esforços do Assange na procura por informações secretas. Para a acusação, ao publicar o material sigiloso fornecido pela Chelsea Manning, o Assange incluiu nomes completos de pessoas que foram expostas a risco grave e iminente. Entre estes nomes, estariam cidadãos iraquianos que forneciam informações para os Estados Unidos. A defesa de Assange se empenhou para que ele não fosse extraditado para solo americano. Os advogados afirmavam que o ativista era perseguido pelo governo por um crime político, que as acusações contra ele afrontavam a liberdade de imprensa e que ele não teria direito a um julgamento justo se fosse mandado para os Estados Unidos. Julian Assange foi preso pela primeira vez em Londres em 2010, mas não pela divulgação dos documentos confidenciais. Ele foi preso com base em um mandado sueco que o acusava de estupros. As acusações surgiram após os vazamentos do Wikileaks e o Assange sempre afirmou que elas eram pretextos para persegui-lo por questões políticas. Os suecos pediram a extradição de Assange para o país para que ele fosse julgado lá. O ativista pagou fiança e esperou em liberdade a decisão sobre esse pedido. Ele tentava evitar ser mandado para a Suécia porque achava que de lá seria enviado para os Estados Unidos. Em 2012, depois de um tribunal inglês decidir que ele deveria ser extraditado para julgamento, o Assange se refugiou na Embaixada do Equador em Londres. O Equador concedeu asilo ao Assange após uma extensa negociação entre os dois lados. Como qualquer embaixada, a representação do país em Londres é considerada um território inviolável. Por isso, o Assange estava fora do alcance da polícia britânica. O ativista passou 7 anos na representação diplomática. Neste meio tempo, a polícia sueca retirou as acusações contra ele por falta de provas. Em 2018, o então presidente do Equador, o Lenín Moreno,
vinha sinalizando insatisfação com a estadia de Assange. A situação piorou em fevereiro de 2019, quando o Wikileaks publicou uma série de documentos que reforçavam as suspeitas de esquemas de corrupção envolvendo o governo equatoriano. Aí, naquele mesmo ano, o Moreno afirmou que a paciência do Equador com a conduta do ativista tinha chegado ao fim. Segundo o governo equatoriano, o Assange bloqueou câmeras de segurança, agrediu guardas da embaixada, acessou arquivos confidenciais do local, entre outros atos. O fim da paciência do governo equatoriano levou à decisão de expulsar o Assange, permitindo que a polícia do Reino Unido entrasse na embaixada em abril de 2019 para prender o ativista. Ele foi detido sob a acusação de ter violado, em 2012, as condições da sua fiança. Depois da detenção, o governo Donald Trump apresentou o pedido de extradição do australiano para os Estados Unidos. O Assange vinha travando uma batalha jurídica para não ser julgado pelos americanos. A justiça britânica ainda analisava um recurso do ativista para evitar ser extraditado para os Estados Unidos quando ele firmou o acordo com os americanos. Se o Assange fosse condenado por todas as acusações de espionagem feitas contra ele, poderia ser condenado a até 175 anos de prisão. A severidade dessa possível pena e o período que o australiano passou recluso, entre asilo e prisões, fizeram com que uma campanha pela sua libertação ganhasse força ao redor do mundo. Enquanto promotores americanos afirmavam que o Assange era um inimigo de Estado, que colocou vidas em perigo com a publicação dos documentos confidenciais, apoiadores do Wikileaks apontavam o australiano como um herói que expôs as irregularidades americanas. Um herói que foi preso enquanto as autoridades que ele denunciou saíam ilesas. Para eles, as acusações contra o Assange são politicamente motivadas e ferem o direito à liberdade de expressão. This has been a global effort to get Julian Assange free, and credit to everybody out there. The Pope has advocated for Julian. President Lula of Brazil, the Australian Prime Minister. Você está ouvindo aí o Gabriel Shipton, irmão de Assange, em entrevista ao canal britânico Sky News. Ele se disse extasiado pelo esforço global para libertar o ativista, citando mensagens de apoio do Papa Francisco, do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e do primeiro-ministro australiano Anthony Albanese. Nessa entrevista, o Gabriel Shipton diz que o acordo demorou anos para se concretizar, anos de constantes negociações feitas por membros da campanha pela libertação do Assange, além de protestos que envolveram milhões de pessoas ao redor do mundo. O Shipton viajou por diversos países defendendo a libertação do irmão, e não foi o único a fazer isso. O pai de Julian, o John Assange, passou anos percorrendo o mundo em busca de aliados para ajudar o seu filho. Os esforços dele renderam até um filme, chamado Ítaca, a luta de Assange, que passou nos cinemas brasileiros em 2023. Além deles, a Stella Assange, a esposa do ativista, também ajudou a liderar a campanha pela libertação do marido. Ela tem 2 filhos pequenos com Julian. Throughout the years of Julian's imprisonment and persecution, an incredible movement has been formed. A movement of people from all walks of life, from around the world, who support not just Julian and not just us and our family, but what Julian stands for. Você escuta aí a Stella Assange em um vídeo que foi divulgado nesta terça-feira. Ela está falando sobre a campanha, dizendo que ao longo dos anos de prisão e perseguição, um movimento foi formado pela libertação do seu marido. Um movimento de pessoas de todas as esferas da vida, segundo ela. A campanha internacional para libertar o Assange está há anos em curso e reúne celebridades, defensores da liberdade de imprensa, organizações de direitos humanos, além de políticos, entre eles muitos líderes da América Latina. É fundamental preservar a liberdade de imprensa. Um jornalista como Julian Assange não pode ser punido por informar a sociedade de maneira transparente e legítima. Esse que você ouviu é o Lula, defendendo a libertação do Assange em discurso nas Nações Unidas em 2023. Ele foi um dos líderes a comemorar o acordo do ativista com as autoridades americanas nesta terça-feira. Em publicação nas redes sociais, ele disse o seguinte: "O mundo está um pouco melhor e menos injusto hoje. Julian Assange está livre depois de 1.901 dias preso." Já o governo da Austrália passou muitos anos fazendo uma defesa lenta e tímida de Assange. Isso mudou recentemente. Quando o Anthony Albanese assumiu como primeiro-ministro do país em 2022, ele disse que a situação do ativista precisava ser resolvida. Ele foi seguido por Peter Dutton, atual líder da oposição, que também disse que o caso já se arrastava há muito tempo.
pressionado também pela opinião popular australiana, que já fez vários protestos em defesa do Assange, o Albanese levantou diversas vezes a questão do ativista em conversas com o presidente americano, Joe Biden. Biden, que vai enfrentar uma eleição presidencial em novembro contra Donald Trump. Ele pode ter algum ganho político com isso? Alguns analistas dizem que sim. Afinal de contas, um caso para lá de enrolado está agora resolvido. O Durma com essa volta já. O Brasil lidera o ranking de países da América do Sul com maior número de incêndios florestais em junho, segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. As queimadas estão acima do valor médio para junho em 5 dos 6 biomas brasileiros. A Mariana Vick escreveu sobre o assunto. Mariana, o que explica o aumento dos focos de calor? O aumento da ocorrência de fogo reflete o tempo seco que predomina na maior parte do Brasil nos últimos meses. A influência do fenômeno climático El Niño gerou escassez de chuvas na Amazônia e no Pantanal durante a temporada úmida, que costuma ocorrer no primeiro semestre. Quanto mais seco é o tempo, mais vulneráveis esses biomas ficam a queimadas. Vale lembrar que a queimada é uma técnica que busca limpar áreas para o plantio de lavouras e pastagens. O fogo costuma se destacar em épocas de seca, porque a baixa umidade do ar favorece a sua dispersão. Apesar de ele ser natural em alguns biomas, como o Cerrado, a maior parte das suas ocorrências está associada à ação humana. O El Niño terminou nesse mês, mas o risco de incêndios florestais nos biomas brasileiros não acabou. A Amazônia, o Cerrado e o Pantanal entram no segundo semestre na sua tradicional temporada seca, o que significa que ainda vão predominar as condições para o espraiamento do fogo. O quadro piora no contexto da mudança climática, que agrava os tempos de seca. E Mariana, que ações têm sido adotadas pelo governo federal para combater o problema? O governo federal criou nesse mês uma sala de situação para ações de prevenção e controle de incêndios em todos os biomas, com foco inicial no Pantanal. Estão previstas medidas como ampliação de recursos e simplificação do processo para a contratação de brigadistas, equipamentos e aeronaves. O Ministério do Meio Ambiente também enviou ao Palácio do Planalto um documento em que reconhece alta probabilidade de haver nesse ano queimadas no Pantanal semelhantes às de 2020, quando houve uma enorme devastação do bioma. A pasta pediu recomposição orçamentária e crédito extraordinário para ações emergenciais nos próximos 60 dias. Parte do valor solicitado seria destinado também à Amazônia. O presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, afirmou que mais de 2.000 brigadistas foram contratados. A situação ocorre no momento em que servidores de órgãos ambientais fazem greve por melhores condições de trabalho. A categoria tem mantido apenas algumas atividades voltadas a emergências, o que inclui o combate a incêndios. O texto da Mariana você lê no nexojornal.com.br. Do acordo de Julian Assange com os Estados Unidos ao aumento das queimadas no Brasil, durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Aline Pellegrini, edição de texto e apresentação de Conrado Corsaletti, participação de Mariana Vick, edição de áudio de Pedro Pastoriz e produção de arte de Mariana Simonetti, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã!